Eu acabei de dizer a vocês que os crentes de Filipos, eles se sentiam orgulhosos por causa da sua cidadania romana. E o apóstolo Paulo, então, quando inicia o versículo 7, ele diz: olha, portai-vos como cidadãos. O apóstolo Paulo levanta mais uma vez essa questão da cidadania. Mas notem, queridos, dessa vez o apóstolo Paulo, ele não faz menção da cidadania romana. O apóstolo Paulo, ele caminha numa outra direção. O apóstolo Paulo não quer trazer à memória dos crentes de Filipos a sua cidadania romana. Mas ao invés disso, o apóstolo Paulo, ele espera que os crentes de Filipos se portem como cidadãos celestes. Havia então ali um grupo de pessoas que tinha uma dupla cidadania. Eles eram realmente cidadãos romanos, mas eles eram, antes de tudo, cidadãos celestes. E o apóstolo Paulo diz: vivei acima de tudo. Acima de tudo. No texto grego, o acima de tudo aparece em primeiro lugar. Acima de tudo. Acima de qualquer coisa, filipenses. Se portem como cidadãos. Como cidadãos que vivem a sua cidadania celeste por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer transmitir aqui. Vivam como cidadãos celestes, tendo em vista o Evangelho de Jesus Cristo. Se portem por modo digno, diz Paulo, do Evangelho de Cristo. Então perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo quer tirar dos filipenses, ou deslocar os filipenses, daquilo que dava mais orgulho para eles. O apóstolo Paulo quer fazer com que os filipenses pensem de modo digno do Senhor, e para isso eles precisavam se despir de todo o seu orgulho, de tudo aquilo que para eles era de extremo valor, que era ali a sua cidadania romana. O apóstolo Paulo então começa a sua exortação apelando para a cidadania dos filipenses, mas a sua cidadania celeste. Pensem na sua cidadania celeste, filipenses. O texto continua. E ao dizer sobre a sua cidadania celeste, é óbvio, o apóstolo Paulo quer estabelecer ali um padrão de conduta entre os crentes de Filipos. Se os irmãos olharem Romanos 6, do 1 ao 4, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Lembrem-se, filipenses, vivam de modo digno do Senhor. Vocês morreram para o pecado, vocês devem agora exercer a sua cidadania celeste. Vivam de modo digno do Evangelho.